Soltou para Tite, inventou. É gol! Fala pessoal, boa semana a todos, uma ótima semana. Deixe o like neste vídeo, é muito importante para reforçar o canal, tá? Não custa nada dar o like, então por favor, deixe o like neste vídeo, porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo num jogo horroroso contra o Corinthians. O Flamengo não jogou nada contra o Corinthians e tudo que a gente esperava nessa partida, até pelo momento atravessado pelo Corinthians, era uma goleada, né? Isso não aconteceu, muito pelo contrário. O Corinthians foi quem mais ameaçou o Flamengo durante todo o jogo e o São Paulo errou, né? Ele errou nesse jogo, ele errou. Ele não tinha muitas opções, ele perdeu o Arrascaeta mais uma vez com problemas físicos, um jogador do time do Flamengo, né? É impressionante isso. Sentindo dores mais uma vez durante o aquecimento, né? O que está acontecendo aí? Será que esse método de aquecimento está certo? Não. Os jogadores estão muito desgastados. O que é também fruto de um início de temporada muito mal feito, né? De um planejamento todo de temporada. Eu não vou entrar nesse pormenor, porque eu já falei tanto sobre isso por aqui, mas é tudo fruto disso, tá? E aí, de repente, o Flamengo agora vai colhendo, entre aspas, os frutos desse planejamento errado, né? É um jogo em que o Flamengo precisava de um centroavante, embora o Pedro não estivesse jogando absolutamente nada, mas o Sampaoli vai lá para botar o Cebolinha e tira o Pedro fora, né? O Pedro que seria um jogador justamente para fazer o que o Léo Pereira fez no finalzinho da partida, né? A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da KTO.com. Não conhece a KTO.com, meu camarada? Entre agora no site KTO.com, você que gosta de fazer a sua fezinha, entre agora no site, faça o seu registro usando o meu cupom Bernardo. Quando você fizer o seu registro usando o meu cupom Bernardo, você vai ter direito a 20% de bônus em relação ao valor que você depositar, tá? Como é que funciona isso? Depositou 100, eu te dou 20 reais. É óbvio que esse dinheiro você vai usar para fazer a sua fezinha no site KTO.com, que tem as melhores odds do mercado. Aliás, eu as posto diariamente no meu Instagram, @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui. Eu posto as melhores odds do mercado nos meus stories diariamente, tá? E você quer aprender a tocar guitarra de graça, meu irmão? Então você não sabe o que você está perdendo. Faça uma aula de graça de guitarra com o professor de violão e guitarra Átila Reis, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, tá? E você vai marcar com um músico profissional uma aula particular para você via celular de qualquer lugar do mundo. Beleza? Bom, vamos continuar falando então sobre esse Flamengo. Assim, foi um jogo, a gente tem que entender o contexto histórico do Corinthians, né? Que é um time que não vem jogando absolutamente nada. Fez uma partida tenebrosa, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, contra São Paulo. Enfim, esse Corinthians do Luxemburgo não ganha de ninguém, né? E o Flamengo, diante de 64 mil pessoas, recebe esse time no Maracanã. Um Flamengo que a gente pode olhar, pelo menos a gente olha em relação ao último jogo contra o Fluminense, em evolução. Mas o Flamengo não jogou nada semelhante do que fez contra o Fluminense. Muito pelo contrário, né? A questão da marcação, pressão na saída do adversário não aconteceu da forma adequada. E aí a gente pode até falar sobre o Pedro, né? O Pedro é o jogador ideal para fazer isso, mas vai tirar o Pedro do time porque ele não consegue marcar ninguém. Cara, atacante hoje no futebol tem que marcar jogador, tá? É fato isso. O sistema defensivo, processo defensivo começa lá na frente. Tá? Por isso, até na live me perguntaram assim, Bernardo, você acharia uma boa o Roger Guedes jogar no Flamengo? Não, acharia uma péssima ideia, porque o Roger Guedes é um jogador que trabalha zero defensivamente. Mas ele é atacante, ele tá lá para fazer gol. Sim, ele tá lá para fazer gol, mas tá lá também para atrapalhar o processo de bola do adversário. Então eu não gostaria desse tipo de jogador do Flamengo, então tem que criticar o Pedro por causa disso. O Gabigol, embora não esteja jogando bem, me parece muito mais atuante, muito mais ativo nesse processo do que o Pedro. Mas foi um Corinthians, conforme a gente imaginava no primeiro tempo, que se fechou com uma linha de 5, com o Adson, né, escalado ali pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para fazer o papel de secretário do Bruno Mendes,
e se defendendo com linha de 5, né? Então o que acontecia ali? O Bruno Mendes foi escalado como lateral. O Vitor Pereira já o havia aproveitado nessa função. Então o Flamengo se encontrava, se deparava com uma muralha ali, né? E aí precisava de um jogo mais rápido. Teve a ausência do Arrascaeta. Joga o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não é o jogador que pode fazer isso. Poderia ter sido o Matheus Gonçalves, já que o Matheus França, isso foi explicado pelo Jorge Sampaoli depois na entrevista coletiva. Matheus França tem um problema na região lombar. Tudo bem. Mas precisa ter jogador que ataque mais a linha de fundo com mais velocidade. O Vitor Hugo não é esse jogador. O Vitor Hugo é um jogador mais de armação, combate de repente e tal, né? Então não era definitivamente esse cara. Retomando aqui o raciocínio. Então o que acontecia? Bola do Gerson jogando pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas fazendo ultrapassagens, e o Flamengo não saía disso, né? Tentava jogar o tempo todo ali pelo lado esquerdo, por onde tem mais profundidade, mas não conseguia passar por essa barreira que tinha Adson e Bruno Mendes. Então aí está a explicação pela dificuldade de criação de oportunidades no primeiro tempo, né? O Flamengo usava muito suas laterais, ora com o Wesley, que fez uma partida horrorosa, né? Mais uma do lateral direito do Flamengo. Aliás, quem achava que ia pensar assim, pô, quero Varela de volta no time, né? Mas é um fato, o Varela precisa ter mais oportunidade. Assim como o Eric Pulgar as teve e melhorou. E aí o Corinthians começou a sair mais no contra-ataque, criando oportunidades perigosas no primeiro tempo. A não ser pelos últimos 5 minutos, foi um primeiro tempo muito ruim do Flamengo. Na segunda etapa, começam os erros de Jorge Sampaoli. Primeiro na compactação do time, um time muito espaçado, né, que dava muito espaço ali para a chegada do Fausto Vera. Até o Paulinho, veterano, andou se aventurando ofensivamente, né? O Santos com uma péssima saída de bola, quase coloca tudo a perder em uma jogada que houve problemas de finalização ali do Yuri Alberto e do Roger Guedes. O Santos acabou fazendo boa defesa, se redimindo, 2 boas defesas, aliás, se redimindo desses erros. E aí o Flamengo claramente tem muita dificuldade. Sai o Pulgar, entra quem? Vidal. Aí, meu camarada, não vai sair muita coisa disso não. Entra o Everton Cebolinha, que tinha que entrar mesmo no jogo, sai quem? O Pedro. Pedro que me parecia bem fisicamente, ele não saiu por questão física, embora tenha sentido dores no tornozelo. Então foram mexidas erradas do técnico Jorge Sampaoli. Eu sempre critiquei técnico que colocava lá zagueiro no comando do ataque para fazer gol de cabeça. E foi o que aconteceu. Um gol meio aleatório, assim, uma jogada aleatória. Esse Flamengo tem muito o que melhorar. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.